Bom dia, amados de Deus, eleitos, escolhidos, pedras que vivem, filhos amados, preciosos aos olhos do Pai, eleitos segundo a presciência de Deus, aqueles que são chamados filhos de Deus, servos, a quem Deus revela mistérios, Ele passa a chamar de amigos. Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo. Fazemos parte da missão apostólica da graça de Deus. Grandes coisas o Senhor fez e tem feito por nós, por isso estamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força, ela nos revigora. Estarmos alegres em Cristo Jesus faz diferença no nosso viver diário. E eu quero que você se alegre neste dia, que você se regozije neste dia, dia que o Senhor fez para nós. Dia no qual as misericórdias do Senhor já se renovaram. E elas, as misericórdias, são a causa de não sermos consumidos. Que bênção é nós vivermos pelas misericórdias de Deus, pela graça do Senhor. Se fosse por merecimento, quem de nós ainda estaria aqui? Se fosse por merecimento, pobre de nós, não teríamos direito a nada. Mas pela graça somos salvos, mediante a fé. E isso não veio de nós, é dom de Deus. E em decorrência da nossa salvação, por Jesus Cristo, nós fomos colocados num reino, um reino de amor, um reino inabalável. E nesse reino, nós encontramos toda a provisão de Deus para tudo, para todas as áreas, para tudo que necessitarmos nesta vida e na vida eterna. Louvamos a Deus por esta terça-feira. Louvamos a Deus por este programa, pelo canal que Deus preparou para que a graça de Deus também chegasse até você. Você é feliz, você é bem-aventurado, você é um escolhido de Deus para receber, além da salvação, a revelação da graça de Deus, deste pacto, desta aliança que tem bases em superiores, em melhores promessas. Esta aliança, a graça de Deus, Jesus é o fiador. Por isso, nós podemos descansar em Jesus, sabendo que Ele, para todas as suas promessas, tem o sim e tem o amém. Então, pela fé, hoje nós recebemos o sim, o amém, em todas aquelas promessas que são nosso direito, fazem parte da nossa herança e que nós precisamos ver manifestadas hoje em nossa vida. Receba por fé a manifestação das promessas, daquilo que você precisa para este dia. Este dia está no controle do Senhor. Vamos então nos descansar, vamos então nos soltar nas mãos dele. Vamos crescer na graça e no seu conhecimento. Ele é bom, ele é real, ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é soberano, ele é Senhor, ele é Salvador. E ele está em nós. E Cristo em nós, a esperança da glória. Louvamos a Deus por este dia. Quero deixar uma vez mais telefone, o e-mail, o site, para você fazer contato conosco, para que você cresça ainda mais na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nosso telefone em São Paulo é o 5561-4405. A nossa página na internet tem muitos estudos bíblicos, programas de televisão estão lá arquivados, os que já foram ao ar. Também na nossa página da internet você encontra a central de estudos, o Multimídia Center, notícias do Ministério. Você encontra na nossa página na internet
toda a nossa agenda, o que está para acontecer, álbuns de fotografia, mensagens dos cultos que já foram pregadas, também estudos bíblicos ministrados, muito bom. E ainda pode assistir cultos que são transmitidos ao vivo, em tempo real, aqui direto da Igreja Cristo Vive de São Paulo. Acesse www.cristovive.com.br. Este é o nosso site. E se você quiser mandar algum testemunho ou um pedido de oração, nós temos grupo de intercessão. Toda semana nós temos pessoas orando, intercedendo. Se você quiser dar testemunho, pedir oração, ou se você quer material da graça de Deus, pode mandar um e-mail para igreja@cristovive.com.br. igreja@cristovive.com.br. E graças a Deus por esta oportunidade preciosa que o Senhor nos dá nesta semana, nesta terça-feira. Nós vamos crescer ainda mais neste tema, a carne e o espírito. Disse o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Estamos aprendendo, né, que há uma maneira do salvo viver. Há uma maneira de nós, cristãos, nós nos portarmos nesta terra. O mundo geme, amados. As pessoas querem conhecer, a sociedade quer conhecer quem são os verdadeiros filhos de Deus. Porque falsos estão por aí, né? Muitos com Bíblia até na mão. É triste dizer isso, mas é verdade. Há muitos filhos de Deus falsos. E há também filhos de Deus verdadeiros, sim, salvos, mas que ainda não mostraram a glória de Deus, a glória do Todo-Poderoso nesta terra. Ainda não deram um testemunho de um verdadeiro filho de Deus, de um salvo, de um regenerado, de uma nova criatura, de um transformado, de um próspero, de um sarado, saudável. Então, a sociedade está aí, né? As tontas, procurando, onde é que está esse povo? Onde é que está verdadeiramente este povo que se diz filho de Deus, filhos de Deus? Onde estão os filhos de Deus, os verdadeiros adoradores, aqueles que o Pai procura para serem adoradores em espírito e em verdade? Onde eles estão? Graças a Deus que o Senhor pode nos mostrar a sociedade, pode nos conduzir a muitos lugares, a muitas pessoas e, graças a Deus, pode nos honrar, mostrando através da nossa vida, do nosso testemunho, o seu reino, a sua glória, o seu poder, a sua majestade, porque nós estamos aprendendo como é que devemos nos conduzir e verdadeiramente já o estamos fazendo. Estamos nos conduzindo no Espírito, deixando que a nossa carne seja sempre subjugada, andando no Espírito, para que a nossa carne não arranje, né, subterfúgios para pecar, né, para errar, para trazer tropeço às nossas vidas, escândalo. Deus nos livre de escândalos. A Bíblia Sagrada mostra uma palavra de Jesus, quando ele diz assim, que escândalos são inevitáveis. Jesus disse, olha, é inevitável que venham escândalos. É inevitável, infelizmente. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ai, quando Deus diz ai, é ai mesmo, né? Sai de baixo, a coisa vai ficar muito feia para quem é motivo de escândalo, para quem faz o povo de Deus tropeçar. E isto nós temos que cuidar,
para que a gente seja motivo de glória para o Senhor, que a gente seja sempre motivo de glorificação para Deus, para o reino de Deus. E é importante a gente estudar sobre a carne e o espírito, porque muitos dos tropeços dos cristãos, muitos dos escândalos na obra de Deus, são exatamente porque os filhos de Deus não cuidam da carne. Não é cuidar da carne no sentido de enfeitar, de perfumar a carne, e nem cuidar da carne com obras da carne, né? Obras sacrificiais. Amados, obras sacrificiais, tipo jejuns, vigílias, montes, lavagens, abluções, abstinências, batismos, essas coisas não cuidam da carne. Ao contrário, deixam a carne cada vez mais exacerbada. Mas subjugar a carne só pode fazer quem alimenta muito bem o seu espírito. Porque é pelo alimento espiritual que nós nos tornamos pessoas maduras, disse o apóstolo Paulo, experimentadas. Temos as nossas faculdades espirituais exercitadas num exercício constante para discernirmos o bem do mal, o mal do bem. Hoje, por causa da revelação da graça, amados, quando nós ouvimos uma notícia, quando nós nos deparamos com uma circunstância da vida, quando nós enxergamos, né, uma situação, às vezes, entre cristãos, nós temos as nossas faculdades espirituais exercitadíssimas. E nós sabemos exatamente o que é bem e o que é mal. O que é espiritual e o que é carnal. O que é divino e o que é terrenal, animal, demoníaco. Então, isto é muito importante, porque isto nos faz discernir o certo do errado. Quem está no espírito, quem está na carne. E hoje, infelizmente, por causa da falta do conhecimento, por causa da anarquia que está na obra de Deus, o espírito anárquico, mundano, profano, carnal, que adentrou as portas da igreja de Jesus Cristo, muitas pessoas vivem, apesar de salvas, vivem na carne, sendo dirigidas pela carne, tomando decisões pela carne. E a consequência, ou as consequências são desastrosas, terríveis. Né? Então são pessoas que vão viver sempre chorando, sempre amargando, sempre colhendo frutos de dor, de angústia, de perdas emocionais, perdas financeiras, né? Perdas de sonhos, porque andam na carne. E quem anda na carne, quem planta na carne, não pode colher algo bom. Por isso que este estudo sobre a carne e o espírito, ele é bastante importante e pertinente com a vida do povo de Deus neste século que nós estamos vivendo. Olha o que diz o apóstolo Pedro em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Pedro diz assim: a qual, figurando o batismo, não é o batismo aqui das águas, né? Mas o verdadeiro batismo, que é o do Espírito Santo. Então ele diz assim: agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne. Não sendo a remoção da imundícia da carne. Veja que a Bíblia fala que a nossa carne tem imundícia. E a imundícia da nossa carne não é tirada, não é removida quando nós somos convertidos por Jesus. Você está compreendendo? Porque muitas pessoas, elas não sabem disto aqui, não conhecem essa doutrina bíblica sobre o que Deus fez no nosso espírito, mas a carne que continua imunda, não conhece isso. E às vezes, muitas das vezes, as pessoas cristãs acham que porque são salvas, porque receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador, tiveram um encontro maravilhoso com Jesus Cristo, né? Pensam que agora, sabe, vivem nas nuvens, flutuando, e que não erram mais, e que, sabe, não tropeçam mais.
Não é verdade. É possível? Sim, é possível não tropeçar, é possível, né? Nós temos potencialmente este poder, esta capacidade dada pelo Senhor, porque o Espírito de Deus habita no nosso espírito. E se o Espírito Santo está em nós, nós podemos todas as coisas, né? Jesus disse ao apóstolo Paulo que quando ele era fraco, aí é que ele era forte, não é? E Paulo diz assim, quando sou fraco, então é que sou forte. Quer dizer, quando eu sou fraco na carne, então é que eu sou forte. Por quê? Porque eu conheço a força que está no meu espírito. Então, quando eu identifico a fraqueza na minha carne, graças a Deus, eu, pelo Espírito, né, posso me fortalecer e vencer as debilidades da minha carne, as fraquezas, os enganos, as vontades da minha carne. Então, quem é o crente maduro? Quem é o crente que vive verdadeiramente a genuína graça de Deus? É aquele que diz não para a sua carne, que diz não para as fraquezas da carne. É aquele crente que diz não para os equívocos da carne, para as vontades da carne. Não, a minha carne quer que eu faça isso, a minha carne quer isso, mas não, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu percebo as fraquezas da minha carne, quando eu percebo a imundícia da minha carne, quando eu percebo que a minha carne quer me humilhar, quer me trazer derrota, quer me vencer, aí então, quando eu percebo, é que eu sou forte, porque eu consigo discernir o bem do mal. As minhas faculdades espirituais, pela palavra da graça, elas estão exercitadas, e eu sei muito bem quando eu estou na carne e quando eu estou no espírito. Todos têm esta possibilidade. Todos os filhos de Deus podem identificar essas duas naturezas, a carnal e a espiritual. Todos podem. Nem todos querem, mas todos podem identificar. Quanto mais palavra na minha vida, quanto mais eu me alimento, quanto mais eu recebo de conhecimento de Deus, da graça, da verdade, quanto mais eu congrego, quanto mais eu me uno aos irmãos, mais eu me alimento e me protejo de cair nas ciladas do inimigo, porque a minha carne está subjugada. Eu enxergo uma cilada e eu desvio a minha vida desta cilada. Eu enxergo o laço que o inimigo coloca e eu tiro o meu pé daquela direção para não pôr o meu pé no laço. Isto é você viver no Espírito. Isto é você andar no Espírito. É quando você vê um negócio, às vezes um negócio comercial, um negócio financeiro, que está vindo à sua vida e você discerne, isto não é de Deus. Há muitos sinais que Deus nos dá. Há muitos sinais. Às vezes, a nossa carne quer porque quer fazer aquele negócio, entrar naquela situação. Quer, porque parece agradável, porque parece rendoso, porque parece lícito. Mas quem anda no Espírito tem um radar, irmãos. Quem anda no Espírito, olha, tem as suas faculdades espirituais tão exercitadas que pode vir o negócio que vier, pode vir a proposta que vier, não se mete, não aceita, não se conforma, não entra, porque sabe que aquilo é um laço, é uma cilada preparada para o inimigo, que a carne quer entrar, mas que ela é refreada, porque o Espírito comanda a nossa vida. Como é bom, como é gratificante, como é magnífico ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, ser dirigido pelo Espírito Santo, ter discernimento do Espírito Santo. Como é bom, amados. Evita tantos tropeços, tantas quedas, tantas dores, tantas angústias. Muitos crentes vivem a sua existência nesta terra, sabe? Como salvos, com Bíblia na mão. Mas muitos crentes vivem de dor em dor, de tragédia em tragédia, de fracasso em fracasso, de perda em
perda, de guerra em guerra, de desunião em desunião, de contenda em contenda, de amargura em amargura. Por quê? Porque vivem na carne. Agora você está compreendendo, não é? Então, nós com este conhecimento, nós entendemos o que é que o Senhor está requerendo de nós. E o apóstolo Pedro diz, olha, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Quer dizer, que se Jesus ressuscitou, nós cremos nisso, Ele mora em nós, então agora nós temos uma boa consciência para com Deus. Então, se eu tenho uma boa consciência para com Deus, eu não posso permitir que a imundícia da minha carne governe a minha vida. Eu tenho uma boa consciência para com Deus. Por que eu tenho? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou e Ele diz que eu também estava morta em delitos e pecados. E nós, eu e você, ressuscitamos com Cristo. Nosso espírito hoje está vivificado pela presença de Cristo em nós. Ou seja, hoje nós temos uma boa consciência para com Deus. Isso significa que o Espírito Santo que habita em mim e habita em você, ele sinaliza quando nós estamos na carne, quando nós estamos no Espírito. É só prestar atenção. É que tem gente que o Espírito sinaliza, mas faz de conta que eu não estou entendendo. Ou eu não quero entender. Eu não quero parar. Eu não quero refrear a minha carne. Então está plantando na carne. Quem planta na carne, disse o apóstolo Paulo, colherá corrupção. É triste, mas esta é a realidade espiritual. Na vida de todo crente. Não importa que igreja, que placa, que denominação. É assim que as coisas são. Deus estabeleceu regras espirituais. Mas, quando nós temos uma boa consciência para com Deus, amados, nós não queremos mais nada com a nossa carne, nem com a carne de ninguém. Sabe? Quando alguém vier para você com carne, com ciúmes, inveja, contenda, bebedice, porfias, fofocas, maledicências, divisões, sabe, facções. Quando alguém chegar com esse tipo, estou falando de cristãos, né? Chegar perto de você com esse tipo de vida, esse tipo de proposta, amado, nem dê resposta. Levante-se, vire as costas e diga, quando você estiver, meu irmão, no Espírito, guiado pelo Espírito, andando no Espírito, que não estará mais satisfazendo essas concupiscências aí que a sua carne tem, então a gente pode conversar, a gente pode ter comunhão, partilhar da fé, né? Glorificar a Deus. Porque senão não tem serventia. E você sabe, não é? Um contencioso, um carnal, ele sempre sempre ou quase sempre, ele costuma contaminar aqueles que se abrem na carne para as obras da carne. Não permita que nenhum carnal contamine você, e isto não é possível se você andar no Espírito. Andando no Espírito, você saberá lidar com os carnais, com a sua própria carne e com a carne de outras pessoas. Mas se você não andar no Espírito, o carnal sempre consegue contaminar aqueles que também andam na carne. Mas você não. Você agora tem olhos iluminados, conhecimento, e vai praticar este conhecimento para a glória do Senhor. Amanhã nós voltamos. Tenham todos os espirituais um bom dia. Olá, abençoados do Senhor, graça e paz. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo, Missão Apostólica da Graça de Deus. Nesta oportunidade, eu venho convidar a todos os meus irmãos em Cristo Jesus, da cidade de Londrina e também das cidades vizinhas a Londrina, estado do Paraná, para um grande culto ao Senhor, culto de ação de graças, culto de louvor, de adoração, pelo aniversário da Igreja Cristo Vive
Londrina. Nós estamos muito felizes porque grandes coisas o Senhor fez por nós. E esta alegria do Senhor que se manifesta é a nossa força. Eu, Bispa Solange, meu marido, Bispo Rai, mais alguns pastores da Igreja Cristo Vive de São Paulo, vamos a Londrina no próximo final de semana, no dia 17 de novembro. O culto será neste próximo sábado, às 18 horas, na Cristo Vive, Londrina, Paraná. Vamos até lá para nos juntar aos pastores Sérgio e Dirce Lopes, pastores da Igreja Cristo Vive Londrina, e juntos com as ovelhas de Jesus Cristo que ali congregam, e mais as visitas, os convidados, porque todos são bem-vindos, louvarmos a Deus por mais um ano de Cristo Vive Londrina. O endereço está aqui na tela para que você anote, se programe e esteja lá para a glória do Senhor. Até sábado.